Olá e bem-vindos. Quando pensamos em Tavira, o que é que nos vem logo à cabeça? As casas brancas, as igrejas, a calma do Rio Gilão. Mas e se eu dissesse que por baixo desta cidade que todos conhecemos, existe outra? Uma cidade que moldou a sua identidade durante 500 anos e cuja história, em grande parte, continua escondida. A pergunta que nos vai guiar é precisamente essa. O que é que está no subsolo, na memória e até no próprio nome desta cidade algarvia? Bem, a resposta leva-nos numa viagem de 5 séculos diretos ao passado. E a chave para desvendar este mistério está numa única palavra: Tabira. Este era o nome da cidade durante a sua longa era islâmica. Um nome que nos abre as portas para um mundo que estava esquecido. Vamos lá então mergulhar nesta história. Imaginem só, durante meio milénio, do século 8 ao 13, no local de Tavira existiu uma próspera cidade islâmica. E atenção, não foi uma simples ocupação. Foi, na verdade, o período em que a cidade medieval se estabeleceu e, mais do que isso, floresceu. A chegada dos muçulmanos à Península Ibérica no início do século VIII não apagou o que já existia. Muito pelo contrário, eles aproveitaram as fundações que já lá estavam para, no fundo, refundar e desenvolver o antigo povoado. Tavira nasceu sobre as fundações da Tavira romana e visigótica, mas com uma nova identidade, uma nova organização. Então, como é que esta cidade foi construída? A sua estrutura seguiu o modelo clássico das cidades islâmicas da época. Vamos espreitar como é que se organizava a Medina de Tabira. Ora, antes de mais, é importante percebermos o que é isto de uma medina, certo? É o coração da cidade, a área muralhada que concentrava as principais funções defensivas, religiosas e administrativas. E a Medina de Tabira era de facto um exemplo notável. A primeira preocupação, como seria de esperar, era a defesa. E o que a arqueologia nos mostra é um sistema fortificado impressionante, com muralhas feitas de pedra e taipa e ainda reforçadas por torres de vigia. Tabira era, sem dúvida, uma cidade bem protegida. E claro, no ponto mais alto, o mais estratégico da Medina, o que é que tínhamos? A Alcaçova, o castelo. Mas não era só uma fortaleza militar, era mesmo o centro nevrálgico do poder. O local de onde a cidade e todo o seu território eram governados. E é aqui que encontramos uma daquelas ligações fascinantes entre o passado e o presente. Onde hoje está a igreja de Santa Maria do Castelo, era precisamente aí que se situava o coração religioso e social da Tábora Islâmica, a Grande Mesquita. Uma sobreposição de história e de fé que continua até aos dias de hoje. Mas olhem que a força de Tabira não vinha só das suas muralhas. O que a tornou realmente importante e rica foi a sua ligação ao mar. A sua localização, ali junto ao Rio Gilão, perto da Foz, transformou-a num poderoso centro portuário. Estamos a falar de um dos portos mais movimentados de todo o Garba Lândalos, o que é hoje o Algarve e o Alentejo. A partir daqui exportava-se atum salgado, sal, produtos agrícolas, para todo o Mediterrâneo e norte de África. Era o comércio, sem dúvida, o verdadeiro motor da cidade. Mas havia um outro lado, um lado mais arriscado, é verdade, mas também muito mais lucrativo da vida marítima de Tabira. A cidade ganhou fama como um centro de corsários. Esta atividade, apesar de perigosa, trazia enormes riquezas e poder à sua comunidade. E como é óbvio, todo este poder económico e estratégico tinha de ter consequências políticas. A riqueza e a importância de Tabira deram-lhe a força necessária para reclamar a sua própria independência. Ora, chegamos ao século XII e o poder central do Califado de Córdoba começa a desmoronar-se. O que é que acontece? A península divide-se em pequenos reinos independentes, as chamadas taifas. E Tabira, com toda a sua prominência, torna-se capital do seu próprio reino taifa. E este período de independência foi também um período de grande florescimento cultural. As escavações arqueológicas, especialmente do período almohada, revelaram coisas incríveis como cerâmicas vidradas, moedas, enfim, objetos que nos mostram uma vida urbana com um grau de sofisticação e conforto bastante elevado para a época. E se calhar nada ilustra melhor esta sofisticação do que o famoso vaso de Tavira, a peça mais emblemática encontrada na cidade. É do século XI e as suas decorações super complexas com figuras de guerreiros, músicos e animais são testemunho absolutamente incrível da riquíssima vida cultural e artística que se vivia em Tavira. Então, a pergunta que se impõe é: o que é que resta de tudo isto? Após 500 anos de história, a conquista cristã, em 1242, pôs fim ao domínio islâmico. Mas o legado de Tabira não desapareceu de todo. Muito pelo contrário, está por todo o lado. Só temos de saber onde procurar. Vamos só recapitular aqui os momentos-chave, para não nos perdermos. A cidade islâmica é fundada no século VIII, atinge o seu auge político como um reino independente no século XII e o seu ciclo termina em 1242.
Um percurso de 5 séculos que definiu o ADN da cidade. Bem, o legado mais óbvio, o mais duradouro de todos, está no próprio nome da cidade. Tavira é a evolução fonética de Tabira. E há aqui uma curiosidade. Alguns estudiosos sugerem que o nome árabe podia significar a escondida, o que acaba por ser uma metáfora perfeita para esta história que andamos aqui a descobrir. Não acham? Portanto, a ideia central a reter é esta. A Tavira medieval foi um momento decisivo na formação da cidade. Foi nesta altura que se estabeleceu como uma cidade fortificada, rica, aberta ao mundo, deixando uma herança tanto a nível urbanístico como cultural, que sobreviveu ao passar dos séculos e que, na verdade, ainda hoje define a Tavira que conhecemos. E é com esta ideia de um legado que perdura, quase escondido à vista de todos, que terminamos esta nossa exploração. Não deixe de consultar a descrição do vídeo no YouTube para informações complementares e uma análise mais detalhada. Esta análise teve por base a pesquisa e desenvolvimento de Albino Garcia Monteiro. Muito obrigado por nos terem acompanhado.